Discutir um pouco com vocês o enfoque atual do tratamento do câncer de mama metastático HER2 positivo. Aqui é a lista de conflitos de interesse que nós habitualmente mostramos. Esse diapositivo ilustra um estudo que provavelmente, se nós formos tentar elencar os principais 5, 6 trabalhos publicados nos últimos 30 anos e que mudaram o nosso entendimento do câncer de mama e que mudaram o tratamento de forma importante e radical no câncer de mama, seguramente esse trabalho do Dr. Sleman, publicado em janeiro de 87 na Science, seria um desses trabalhos de suma importância. E o que basicamente ficou verificado nesse estudo é que as pacientes que tinham mais de 5 cópias do HER2 tinham uma sobrevida livre de progressão e uma sobrevida global significativamente piores do que aquelas que não tinham amplificação do gene. Vejam que os números são pequenos, né? 63 pacientes incluídas, e essas 63 pacientes mudaram completamente a nossa compreensão da biologia, da história natural e do tratamento do câncer de mama. Então, tudo que nós fazemos hoje em matéria do tratamento do câncer de mama HER2 positivo é seguramente dependente desse estudo. Portanto, é por essa razão que eu reputo esse um dos estudos mais importantes da oncologia mamária dos últimos 30 anos. Após esse estudo, estudos subsequentes mostraram que, de fato, a mulher portadora do câncer de mama HER2 positiva tinha um pior prognóstico, essa amplificação verificada tanto por FISH como por imunistoquímica, e fica claro que as pacientes HER2 positivas, e aqui sobrevida mediana, dados combinados de doença adjuvante e doença metastática, mostrando claramente que as pacientes tinham um pior prognóstico. Então, nessa ocasião, quando nós vimos uma paciente com câncer de mama HER2 positiva, nós podemos imaginar que essa paciente era portadora de uma doença que tenderia a evoluir pior, tenderia a ter pior controle e, evidentemente, como consequência disso, essa paciente iria morrer mais cedo. Isso tanto do ponto de vista da doença apresentada em caráter metastático, como daquela que vinha após a cirurgia como candidata a tratamento adjuvante. Como vocês sabem, pouco depois, o trastuzumab passou a ser investigado, e esse é o estudo do Dr. Sleman, publicado posteriormente no New England Journal of Medicine, na qual pacientes com câncer de mama metastática e HER2 sobreexpresso, com 2 e 3 cruzes, né, inicialmente, eram randomizados para receberem trastuzumab com doxorubicina e ciclofosfamida, ou doxorubicina e ciclofosfamida se não tinham sido expostas a antraciclina prévias, ou a taxano, no caso Paclitaxel, para aquelas pacientes que tinham exposição prévia à antraciclina. Portanto, eram 2 braços com quimioterapia mais trastuzumab, 2 braços só de quimioterapia. E vocês conhecem bem os resultados. Esse estudo levou à aprovação do trastuzumab pelo FDA e por várias outras agências regulatórias, e a partir desse estudo se consagrou o uso de trastuzumab em doença metastática, visto o clamoroso aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global derivados desse estudo, né? Evidentemente, a partir desse momento se tornou totalmente proibitivo não se oferecer trastuzumab a paciente portadora de câncer de mama metastático. E mais importante, essa é uma avaliação retrospectiva da doutora Dawood do MD Anderson, que procurou verificar de que maneira, obviamente do ponto de vista retrospectivo, a introdução do trastuzumab mudou a história natural da doença. Então vejam aqui, a linha inferior é representada por pacientes HER2 positivas que não eram tratadas com trastuzumab, revelando de fato que essas pacientes tinham uma desvantagem biológica, elas tinham uma doença pior. E nas 2 linhas superiores, as pacientes tratadas com HER2 positivas tratadas com trastuzumab e pacientes HER2 negativas. Vejam que, inclusive, nos primeiros meses, as pacientes HER2 positivas tratadas com trastuzumab têm uma sobrevida global superior à da curva das pacientes tratadas sem trastuzumab, porque são HER2 negativas, mostrando que aquela desvantagem se reverteu completamente. De certa forma, evidentemente, entre aspas, passou a ser uma vantagem ter doença HER2 positiva, vista a nossa capacidade de modificar a história natural dessa doença com o uso de um anticorpo anti-HER2. Vários outros trabalhos
foram publicados comparando esquemas com quimioterapia sem trastuzumab ou com trastuzumab, e depois vários outros estudos com esquemas diferentes de trastuzumab. O que fica importante é mostrar que vários desses trabalhos conseguem sobrevida mediana que excedem 30 meses, quando nos primeiros estudos as pacientes HER2 positivas sem trastuzumab tinham em média 18 meses de sobrevida global mediana. Portanto, mais do que dobrou a sobrevida global com a introdução do trastuzumab. Posteriormente, se desenvolveu o pertuzumab, que nós vemos aqui. Enquanto o trastuzumab procura evitar a formação de homodímeros, o pertuzumab, ligando-se a um outro domínio da molécula, da porção extracelular do HER2, é capaz de impedir a dimerização do HER2 com outros parceiros da família HER, e por um mecanismo de ação, portanto, complementar, impedir a transdução do sinal que estaria sobreexpresso nas pacientes portadoras de um número patologicamente aumentado de receptores HER2 na superfície celular. E o que se vê nesse estudo, esse estudo laboratorial, é que aqui nós temos animais tratados só com um veículo, né, com pertuzumab ou com trastuzumab ou a combinação, mostrando que a combinação tem efeito sinérgico nesse experimento e é capaz de produzir resultados superiores às drogas isoladamente. Com esse tipo de resultado, evidentemente, passou a ser interessante testar em pacientes a combinação de dois anticorpos anti-HER2. E esse é um estudo que foi apresentado pelo Dr. Luca Gianni e posteriormente publicado no Lancet Oncology em 2012, um estudo de neoadjuvância com 4 braços, na qual pacientes eram tratadas com trastuzumab e docetaxel por 4 ciclos e iam para a cirurgia. Trastuzumab, docetaxel é a combinação, portanto, pertuzumab e 2 anticorpos, pertuzumab, trastuzumab, docetaxel, cirurgia. Trastuzumab e pertuzumab, esse é um braço muito interessante, que é um braço desprovido de quimioterapia, ou pertuzumab, docetaxel, e a seguir, adjuvância. Mas o que nos interessa é a taxa de remissão completa histológica verificada no momento da cirurgia. O estudo foi feito de tal forma que nós poderíamos comparar o braço A com o braço B, o braço A com o braço C, ou o braço B com o braço D. Tá? E é isso que vocês vão ver a seguir. E, evidentemente, esses são os objetivos primários. O objetivo secundário, avaliar a segurança dos esquemas, tempo para resposta clínica, sobrevida livre de progressão, biomarcadores e comparar as taxas de cirurgias conservadoras em pacientes para as quais previamente se planejou a realização de uma mastectomia. Tá? Do ponto de vista de características das pacientes, vocês veem que todas elas, os braços eram bastante bem balanceados, aproximadamente 50% das pacientes com receptor positivo e 50% das pacientes com receptor negativo, e o número de linfonodos também bastante equilibrado, ou seja, cerca de 1/3 das pacientes com linfonodo negativo, 2/3 delas com linfonodos positivos. E aqui os resultados do estudo. O braço de docetaxel e trastuzumab alcançou aproximadamente 29% de taxa de remissão histológica completa. O braço com os 2 anticorpos, trastuzumab, pertuzumab, associado a docetaxel, 46%. Interessantemente, o braço de pertuzumab e trastuzumab sem quimioterapia, 17%, o que nos faz lembrar que, eventualmente, no futuro, pacientes selecionadas, muito bem selecionadas, talvez possam vir a ser tratadas exclusivamente com uma combinação de anticorpos e sem quimioterapia. Evidentemente, isso não é uma realidade no momento, mas abre uma avenida de questionamento investigacional bastante importante. E o braço de pertuzumab com docetaxel, uma taxa de resposta semelhante àquela proporcionada por trastuzumab e docetaxel. Então vejam que a comparação do braço A com o braço D, com o braço C, mostra uma diferença estatisticamente significante, portanto foi melhor usar um anticorpo com quimioterapia do que os 2 anticorpos sem quimioterapia. A comparação de trastuzumab com docetaxel foi significativamente inferior ao uso dos 2 anticorpos mais docetaxel, e mais uma vez, os 2 anticorpos foram significativamente melhores do que o emprego de pertuzumab com docetaxel, mostrando que, de fato, a combinação dos 2 anticorpos com quimioterapia ofereciam uma taxa de remissão histológica completa em quase 50% das pacientes, e esse resultado era estatisticamente significante em relação aos braços, digamos assim, os outros demais braços experimentais.
O número de pacientes linfonodo negativas fica bastante diferente também. Vejam que isso já no momento da cirurgia, quase 40% das pacientes passa a ser linfonodo negativo no braço tratado com os dois anticorpos versus 21, 18 e 11, mostrando que a maior conversão de linfonodos negativas ocorre de fato nesse subgrupo. E isso é especialmente eficaz, essa combinação é especialmente eficaz nas pacientes receptor negativo, onde vejam que a taxa de remissão histológica completa praticamente dobra de 36 para 63, de 30 para 63, de 28 para 63. Né? Vejam que também para os pacientes receptor positivo existe um aumento, mas evidentemente aí nós estamos comparando grupos menores com intervalos de confiança bastante largos, o que impede uma comparação definitiva, mas fica evidente que para receptores negativos essa combinação é especialmente ativa. Do ponto de vista de efeitos colaterais, a adição do pertuzumab ao trastuzumab não trouxe nenhum incremento de toxicidade que fosse inesperado e, portanto, a combinação dos dois anticorpos não trouxe nenhuma desvantagem em relação ao perfil de toxicidade que já se verifica quando se emprega o trastuzumab associado ao docetaxel. A maior parte da toxicidade, na realidade, deriva do uso de docetaxel, por isso que vocês veem que, exceto pelo braço que tem dois anticorpos, sem quimioterapia, os demais braços são muito semelhantes do ponto de vista de toxicidade. A conclusão do estudo é que a combinação de pertuzumab, trastuzumab e docetaxel aumentou significativamente a taxa de remissão histológica completa, sem que houvesse ocorrido uma diferença substancial no perfil de tolerância do estudo, né? E esse estudo serviu como base para o que nós vamos discutir depois, que é o uso também em doença metastática. E não se verificou, como eu mencionei, nenhum aumento de toxicidade cardíaca com a adição de pertuzumab ao esquema de trastuzumab e docetaxel. Em 2012, em dezembro de 2012, durante o evento de San Antônio, foi apresentada a combinação de pertuzumab, trastuzumab e docetaxel em doença metastática e, concomitantemente, a publicação online do estudo Cleópatra também no New England Journal of Medicine. O estudo Cleópatra, né, significa Clinical Evaluation of Pertuzumab and Trastuzumab, né, e eram pacientes com câncer de mama metastático ou avançado, HER2 positivo, sem tratamento prévio, 808 pacientes, randomizadas para a combinação dos dois anticorpos associados a docetaxel, trastuzumab, docetaxel e pertuzumab, ou trastuzumab, docetaxel e placebo. Aproximadamente 400 pacientes por braço, pacientes tratados até progressão ou toxicidade inaceitável, e o que se desejava, em princípio, que era recomendado que as pacientes recebessem pelo menos 6 ciclos de docetaxel, desde que não houvesse progressão de doença ou toxicidade inaceitável. Foi um estudo multicêntrico internacional, 808 pacientes com 212 investigadores. Como vocês podem ver, estão aqui designados em verde os países participantes, evidentemente América do Norte, América Central, Brasil, Argentina, vários países da Europa e também do Extremo Oriente. Uma questão importante, apenas 10% das pacientes aproximadamente haviam recebido trastuzumab prévio, isso porque várias dessas pacientes tiveram o diagnóstico numa era em que não se empregava rotineiramente trastuzumab como tratamento adjuvante e vieram a recair mais tarde, né? 90% delas não tinham recebido trastuzumab prévio, embora um grande número de pacientes, né, pelo menos metade delas, tivesse recebido quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante no passado. Do ponto de vista de respostas clínicas, a combinação das 3 drogas, trastuzumab, docetaxel e pertuzumab, ofereceu uma taxa de remissão histológica, uma taxa de resposta de 80% versus 70%, existe uma diferença, evidentemente não é uma diferença de uma magnitude tão grande, mas ela é bastante clara, né, favorecendo o braço tratado com os dois anticorpos. Do ponto de vista de toxicidade não cardíaca, não há diferença nenhuma entre os dois braços, talvez um pouquinho mais de neutropenia febril, no braço tratado com pertuzumab, né? Mas do ponto de vista de toxicidade hematológica, leucopenia, diarreia, não há grande diferença. E do ponto de vista de disfunção do ventrículo esquerdo, embora não haja diferença significante entre os dois braços, nós vamos ver isso um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco, numericamente, a disfunção foi até mais frequente no grupo com placebo.
Aqui do ponto de vista de tolerância cardíaca, um estudo publicado depois pelo Dr. Michael Weir, também do MD Anderson, uma disfunção da sistólica do ventrículo esquerdo de qualquer grau foi inclusive mais frequente no grupo tratado com placebo, né, do que no grupo tratado com pertuzumab. E a mesma coisa ocorre para o declínio da fração de ejeção sem toxicidade clinicamente significativa. Mostrando para nós, isso nos reconforta no sentido de que um dos receios que nós poderíamos ter de que a inclusão de um segundo anticorpo monoclonal pudesse aumentar a toxicidade cardíaca não é verdadeira. Portanto, nós temos a segurança de que podemos combinar trastuzumab e pertuzumab sem que isso implique em prejuízo de função cardíaca. Do ponto de vista de toxicidade, é importante ver que aqui, a neutropenia febril, ela foi mais frequente nos primeiros ciclos, nos 2 braços, e no momento em que se interrompeu o docetaxel, se seguiu apenas com os 2 anticorpos, isso praticamente deixou de ocorrer. Portanto, a toxicidade de neutropenia, evidentemente, é decorrente do uso do docetaxel e ocorre principalmente no início. Depois, com a introdução, quando necessário, de fatores de crescimento ou ajustes de dose, esse problema deixa de ocorrer. Também do ponto de vista de diarreia e rash, vejam que isso ocorre predominantemente também nos primeiros ciclos. É verdade que, inclusive, no primeiro ciclo, quando se usa dose de ataque de pertuzumab associado ao docetaxel, a incidência de diarreia após o primeiro ciclo pode ser um pouquinho maior para o grupo tratado com as 3 drogas, mas, posteriormente, os braços ficam iguais, tanto do ponto de vista de diarreia como a rash, sobretudo no momento em que se adapta ou reduz ou interrompe o uso do docetaxel. Do ponto de vista do objetivo primário, que foi sobrevida à livre progressão, existe um hazard ratio de 0,62, que equivale a uma redução de risco de progressão de 38%, e a sobrevida de progressão foi 12,4 meses para o grupo que recebeu apenas trastuzumab e docetaxel, versus 18,5%, 50% de aumento, 6 meses a mais para o grupo tratado com a combinação. Vamos lembrar que 18 meses era a sobrevida mediana do estudo inicial do Dr. Slayman para pacientes que não recebiam trastuzumab. Agora nós estamos falando em 18 meses de sobrevida livre de progressão para o grupo que recebe as 2 drogas, e a diferença é altamente significante, né? Com exceção de alguns grupos extraordinariamente pequenos, veja aqui 19 pacientes, todos os outros grupos testados nesse forest plot tendem a mostrar um benefício que favorece o grupo tratado do ponto de vista de sobrevida e progressão com pertuzumab, trastuzumab e docetaxel versus trastuzumab e docetaxel. Portanto, de uma forma geral, não se consegue verificar nenhum subgrupo que não tenha se beneficiado do uso da combinação dessas 3 drogas. Do ponto de vista de sobrevida global, no momento da publicação, embora pareça haver um claro benefício, né, para o grupo tratado com docetaxel, a sobrevida mediana do grupo tratado com pertuzumab e trastuzumab docetaxel não foi alcançada. Portanto, esses dados não eram definitivos. Os dados definitivos de sobrevida global serão apresentados agora em Madrid, no Congresso Europeu, em setembro. E, seguramente, acredito que vamos ter notícias positivas a respeito dos resultados finais de sobrevida global. Essa é uma análise exploratória que procurou avaliar o que acontecia com pacientes que tinham sido expostas a trastuzumab prévio. Vamos lembrar que isso constitui apenas 10% das pacientes, e nessa análise exploratória de um subgrupo muito pequeno de pacientes, portanto não se pode aplicar a esse subgrupo nenhuma análise estatística, a impressão é que as pacientes tratadas com combinação, tendo tido experiência prévia neoadjuvante ou adjuvante com trastuzumab, não parece diminuir a eficácia da combinação quando empregada em caráter de doença metastática. Mas, evidentemente, nós vamos aguardar mais, porque esse tipo de análise redunda de uma análise de pacientes muito pequena. Aqui nós temos pacientes tratadas com e sem pertuzumab, né, prévio, e a impressão que dá é que o benefício realmente parece não ser diferente para os pacientes que receberam ou não pertuzumab, neoadjuvância ou adjuvância. Do ponto de vista de qualidade de vida, e esse foi um estudo apresentado posteriormente, é um subestudo do estudo Cleópatra, e foi avaliado em pelo menos 75% das pacientes de cada braço. O que se verifica é que não há nenhuma deterioração da qualidade de vida
do braço que incorpora as 3 drogas em relação ao braço que recebe trastuzumab e docetaxel. Portanto, não há uma toxicidade adicional com o emprego das 3 drogas que promova uma perda de qualidade de vida, e evidentemente isso também é importante. As conclusões é que a adição do pertuzumab à primeira linha junto ao backbone, né, de trastuzumab e docetaxel, aumentou significativamente a sobrevida e progressão. Nós aguardamos os resultados de sobrevida global que serão apresentados em setembro. Um aumento de 6 meses na sobrevida e progressão, com uma redução do risco de progressão de 38%. Embora exista um aumento de diarreia leve e Hashimoto-mucosite, assim como neutropenia febril, a qualidade de vida das pacientes permanece a mesma. E os estudos de toxicidade cardíaca mostram que não há incremento de toxicidade cardíaca com a combinação. Com base nesse estudo, o NCCN coloca como primeira opção para pacientes portadores de câncer de mama metastático HER2 positivo em primeira linha a combinação de pertuzumab, trastuzumab e taxano como preferência, eventualmente quando o pertuzumab não está disponível, o uso de trastuzumab com quimioterapia. Com base nesse estudo, o FDA nos Estados Unidos, o EMA na Europa e a Anvisa no Brasil aprovaram a comercialização do pertuzumab para essa indicação. Muito obrigado.